Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou a Luciane Marins, casada com o Francis Torres. Somos membros da comunidade Canção Nova há alguns aninhos. E estamos aqui hoje para partilhar sobre Fátima, sobre a mensagem de Fátima, sobre a devoção a Fátima. E por que fomos chamados para falar de Fátima? Porque estivemos em Portugal por 4 anos e meio, na missão da Canção Nova de lá, que tem uma casa em Fátima. Estivemos lá de 2017 a 2021, viemos o ano passado. E eu, particularmente, nessas ocasiões, porque a nossa TV, nós temos uma TV, lá em Portugal, creio que quem acompanha a Canção Nova sabe, e nós transmitimos todas as peregrinações que acontecem no Santuário de Fátima, as chamadas peregrinações aniversárias de maio a outubro. Então, sempre antes dessas peregrinações, eu fazia ali um momentinho de introdução, entrevistando alguém ali do santuário, um padre capelão. Então, o meu conhecimento de Fátima também vem disso, desses anos que eu estive ali a serviço do jornalismo na Canção Nova e pude estudar um pouquinho sobre Fátima, sobretudo a nossa experiência pessoal, É isso. Então, eu sou o Francis, casado com a Luciane, e a nossa experiência de Fátima vem, sobretudo, do trabalho que a gente foi enviado para fazer lá, nos anos em que a gente lá esteve. Mas, estando em Fátima, Fátima é uma coisa meio sobrenatural, não no sentido místico, mas aquele ambiente de oração que existe lá, um ambiente de muito silêncio, de muita simplicidade. É um ambiente que vai imbuindo, que vai marcando a vida da gente, porque, estando lá pela Canção Nova, trabalhando com a televisão e com as transmissões, nós tínhamos a oportunidade de participar diariamente das missas no santuário. E muitas vezes ir lá à Capelinha das Aparições, rezar com Nossa Senhora, entregar a ela as nossas aflições, entregar a ela as nossas alegrias. E aquilo vai marcando a gente, marcando profundamente. O relacionamento com Nossa Senhora nesses anos foi se fortalecendo tanto e foi se estendendo para os nossos filhos e foi se estendendo para os nossos familiares. E brotou em nós, então, essa confiança filial muito mais forte com Nossa Senhora. É uma experiência que é a essência da mensagem de Fátima, a confiança na presença de Nossa Senhora, confiança filial, confiança em Deus e os apelos que a mensagem traz de conversão, de sacrifício, que a gente vai conversar um pouco com vocês hoje. Quando o Joelcio do Eventos me chamou... Joelson do Eventos nos chamou para partilhar com vocês hoje, eu pensei em recusar, porque também não é das coisas mais fáceis estar aqui com o microfone na mão, não. Pensei em dizer, eu acho que eu não vou. Mas logo eu me lembrei que a Jacinta, uma das pastorinhas, que hoje é santa, antes de morrer, disse a Lúcia: quando for para falar da devoção ao Imaculado Coração de Maria, não te cales, fale a toda a gente. Na hora me veio essa frase da Jacinta e eu pensei, eu não posso recusar, porque é para falar da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então é preciso que se fale a toda a gente, E a Canção Nova tem essa missão bonita também, especialmente em Portugal, de divulgar a mensagem de Fátima. Então, diariamente, a nossa TV em Fátima transmite a missa do santuário às 11 da manhã, horário local, e o terço das 6h30 da tarde. Então, se vocês também quiserem acompanhar, é possível acompanhar pelas redes sociais. O site cançãonova.pt, que é o site da Canção Nova lá em Portugal, tem ali todas as dicas das redes sociais, vocês também conseguem acompanhar um pouquinho disso, A Rogerinha bem dizia que a peregrinação do 13 de maio lá começa a 12, a Rogerinha também já morou em Portugal um tempo, Rogerinha? E é uma experiência muito marcante, essa experiência das grandes peregrinações que acontecem de maio a outubro. Acontecem de maio a outubro porque fazem memória das aparições que aconteceram justamente nesses meses. E é por isso que são chamadas das peregrinações aniversárias, porque fazem aniversário das aparições. Para nós, às vezes, soa um pouco estranho, o peregrinação aniversária, mas tem mesmo esse termo por isso.
Então, desde o dia 1º de maio até um pouco antes, os peregrinos já começam a chegar pelas estradas que dão a Fátima. Vem peregrinos de todos os cantos, eles usam aquele jalequinho, como o caminho aqui da Dutra, né, para Aparecida. Lá a realidade é um pouco diferente, porque aqui no Brasil nós temos um território imenso, as cidades em geral são espaçadas, né, então de uma cidade para outra há muita estrada, mas lá em Portugal, que é um país bem menor que o nosso, eles têm muitas aldeias, né, então eles têm as cidades e o que eles chamam de aldeias, que para nós seriam os bairros assim afastados, os vilarejos. Mas então durante todo o percurso vai se passando pelas estradas, mas sempre tem-se ali casas pelo caminho e as ruelas são muito assim, às vezes tortas, às vezes vão entrando pelos buraquinhos e os peregrinos vêm de todos os lados, é impressionante. Então todos os caminhos nesses dias, hoje é um dia desse, eles estão chegando a Fátima, em geral chegam lá agora na parte da tarde, à noite começam as celebrações, né? Como a Rogerinha disse, começa hoje a celebração do dia 13, e se vocês forem às redes sociais e procurarem por peregrinos em Fátima, vão ver exatamente isso que a Luciane falou, todos eles vestidos com jaleco, porque para se andar na rua lá em Portugal é preciso usar um jaleco amarelo, né? Nas estradas, né? Justamente por questões de segurança. E estão todos eles com os jalequinhos em grupos, felizes. Às vezes a gente vê as pessoas cansadas, pessoas mais novas, mas muita gente mais velha fazendo o sacrifício de chegar a Fátima. E vão conforme o Papa disse ontem, né? O Papa ontem se lembrou dos peregrinos que nesses dias estão chegando a Fátima e disse que se unia a eles, né? Levando as suas alegrias e as suas preocupações. E é o que a gente vê. Estando esses anos lá em Portugal, a gente percebia justamente isso. As pessoas têm uma devoção mesmo filial. Eles não esperam de Fátima o milagre. Eles querem se fazer presentes em Fátima. E levam a Nossa Senhora, a mãe, que eles chamam de Senhora, né? A Nossa Senhora. Eles levam a Nossa Senhora as alegrias e as preocupações que eles têm. E isso se repete ano a ano, mês a mês, durante as peregrinações, sem falhar. Falhou, foram impedidos por causa da pandemia, mas com a graça de Deus, hoje o santuário já abriu as portas novamente e essa peregrinação já vai ser com tudo como deve ser. Sem as restrições, né? Então, tem muita coisa para falar sobre Fátima. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, o mês inteiro. Fátima é uma mensagem, por um lado, muito simples, por outro lado, é uma mensagem também densa, uma mensagem que até hoje é estudada, né, no mundo inteiro. Mas eu pensava, quando estava aqui preparando essa pregação, eu me lembrei de uma vez que eu entrevistei o reitor do santuário, e ele dizia assim, às vezes, quando fala-se em Fátima, fala-se muito do segredo, fala-se muito da consagração da Rússia, se foi feita ou não foi feita como Nossa Senhora pediu. Especialmente aqui no Brasil, é uma discussão grande, a gente vê aí nas redes sociais, né? Mas deixa-se, às vezes, de falar do fundamental, do essencial de Fátima. Aí, a esse propósito, tem um trechinho de um documento que eu gosto demais, quero ler aqui com vocês. Porque quando foi divulgada a terceira parte do Segredo de Fátima, no ano 2000, o Papa João Paulo II pediu à Congregação para a Doutrina da Fé que fizesse um documento explicando, né, sobre o segredo. Quem fez o comentário teológico desse documento foi o cardeal Ratzinger, né, na época cardeal. E tem um trecho a esse propósito, a respeito do segredo, porque, imagina, já havia sido divulgada a primeira e a segunda parte do segredo há muitos anos, mas a terceira parte ainda não. E o Papa decidiu tornar pública essa parte, ou seja, divulgar no ano 2000. Então, como havia muita especulação, um documento era preciso para se explicar isso, não é? E tem um trechinho muito curtinho, e aqui são as palavras do cardeal Ratzinger, que ele diz assim: quem estava à espera de impressionantes revelações apocalípticas sobre o fim do mundo ou sobre o futuro desenrolar da história, deve ficar desiludido. Fátima não oferece tais satisfações à nossa curiosidade, como, aliás, a fé cristã em geral, que não pretende nem pode ser alimento para a nossa curiosidade. O que permanece é a exortação
a oração como caminho para a salvação das almas, e no mesmo sentido, o apelo à penitência e à conversão. Eu vou repetir aqui, olha. O que permanece, ou seja, o que é essencial, é a exortação à oração como um caminho para a salvação das almas, e no mesmo sentido, o apelo à penitência e à conversão. Então, o fundamental da mensagem é isso, é acolher a promessa de Nossa Senhora: o meu imaculado coração será o seu refúgio, o caminho que te conduz a Deus. Veja, é refúgio, mas é caminho que leva para Deus. Nossa Senhora é um caminho seguro que leva para Deus. Então, a centralidade da mensagem de Fátima não está em Nossa Senhora. Nossa Senhora leva para Deus, que é o centro. Isso é importante a gente também perceber da mensagem de Fátima. Nossa Senhora veio pedir a oração, veio pedir a conversão, mas sempre como faz uma mãe: vamos filho, e levando sempre para Deus, né? Às vezes a gente fica só com a questão das aparições, do que foi de extraordinário da mensagem, mas é isso, Fátima, a gente tem que ficar com o que é essencial. Aconteceram sim os momentos extraordinários, mas o essencial é a confiança filial em Nossa Senhora, que nos conduz a Deus. Ele é o fim de tudo. E aí a gente vai partilhar um pouquinho com vocês sobre a narrativa das aparições, né? Foram 6 aparições, de maio a outubro, e nos baseamos no livro As Memórias da Irmã Lúcia, né, que é a fonte sobre Fátima, né? Então, assim, quem quer saber sobre Fátima deve procurar onde? Deve ler o livro As Memórias da Irmã Lúcia. Essa é a fonte, porque quem escreveu foi a própria que viu, né? Claro que depois muitos outros autores escrevem, há uma literatura vasta sobre Fátima, e claro que é válido, que é preciso ler e estudar. Para ficar com o essencial, né? A fonte é As Memórias da Irmã Lúcia, porque foi ela mesma que escreveu. E olha que interessante, Lúcia não sentou para escrever as memórias. Eu vou sentar aqui agora e vou escrever um livro sobre tudo o que eu vivi. Não foi assim. A primeira memória que ela escreveu, porque esse livro aqui, ele tem, na verdade, são 6 memórias ao todo. Esse livro são as 4 primeiras memórias. Isso. Depois tem o volume 2, que é a 5ª e a 6ª. E recentemente foi lançado esse outro, que compila as 6 memórias juntos, e eles chamam de edição crítica. Mas está aqui todo o conteúdo dos 2 livros, está aqui concentrado com os comentários e etc. A gente recomenda que vocês vão ler esses livros, porque realmente a centralidade da mensagem está aqui é o essencial. Então, a primeira memória que ela escreveu por quê? Todas ela escreveu por ordem do bispo. Nenhuma ela não sentou para escrever um livro, né? Então, 18 anos depois da aparição, o corpo da Jacinta, porque a Jacinta e o Francisco morreram logo depois das aparições. Eram crianças, né? Lúcia tinha 10, Francisco 9, Jacinta 7 anos. As aparições ocorreram no ano de 1917. O Francisco e a Jacinta morreram logo no ano seguinte. Morreram logo depois. E a Lúcia ficou aqui, como dizia Nossa Senhora, você fica cá mais algum tempo, e o tempo dela foi longo, porque ela morreu aos 97 anos, né? Daí dá para ver que o tempo de Deus não é o nosso, né? Você fica cá mais algum tempo, disse Nossa Senhora, e durou 97 anos. Mas a primeira memória, ela escreveu por quê? O corpo da pequena Jacinta estava numa cidade ao lado de Fátima, que é Ourém. E o corpo foi trasladado para o cemitério de Fátima. Quando aconteceu isso, tiraram fotos e mandaram para a Irmã Lúcia. O bispo mandou para a Irmã Lúcia, que já estava na congregação religiosa nas Doroteias, na Espanha, isso. Quando a irmã viu as fotos, a irmã respondeu a carta para o bispo, dizendo como era Jacinta, que ela acreditava na santidade da prima, e escreveu sobre a Jacinta. Quando o bispo leu aquilo, o bispo falou: epa, escreve tudo o que você lembrar sobre a Jacinta. Vamos documentar isso. Nasceu a primeira memória. Depois, a segunda memória, isso foi no ano de 1935, 18 anos depois. Imagina a memória da Lúcia, né, gente? Ela mesma fala que ela tinha uma memória privilegiada, porque ela recordava, né, com muita facilidade em detalhes.
Depois, mais 2 anos depois, em 1937, ia ser relançado um livro, na verdade ia ser lançado na França. Já tinha um livro em Portugal sobre Nossa Senhora de Fátima, ia ser lançado na França. Aí o autor, que era um padre, pediu para o bispo pedir para Lúcia escrever mais uma vez. Escrever mais uma vez, né? Dessa vez o que se lembrasse Do Francisco. das aparições. Depois de mais uns anos, em 1941, um livro sobre a Jacinta ia ser reeditado. E aí o autor, já era outro autor, mas pediu novamente que a Lúcia escrevesse tudo mais o que se lembrasse a respeito das aparições, e lá foi a Lúcia escrever. Na verdade, ele pediu para que ela lembrasse ainda o que faltava falar sobre Jacinta. E ela sentiu nessa ocasião que também era hora de divulgar as 2 primeiras partes do segredo. Aí ela escreve, é a 3ª memória. Depois a 4ª memória foi no ano de 1941 também, mesmo ano da 3ª, porque quando ela foi entregar a 3ª memória, ela se reuniu com o bispo e com o autor do livro e entregou a 3ª memória. E o bispo queria mais. Aí eles tinham mais perguntas ainda para fazer e fizeram mais perguntas e queriam que ela lembrasse já agora tudo que se recordasse do Francisco, tudo que se recordasse das aparições do anjo, e aí deu início à 4ª memória. Então ela escreveu essas 4 memórias por ordem do bispo. Não é? E a Lúcia escreve de uma forma muito simples e também com uma certa pitada de humor, que é interessante. Ela escreve como eles falam, como ela falava. Então, às vezes, no texto, e eles fizeram questão de manter isso em todas as edições, ela escreveu conforme eles falam. Então, há uma aldeia vizinha chamada Boleiros, e vinha de lá gente para Fátima, e quando a Lúcia vai falar daquilo, os portugueses dizem Buleiros. Então, ela escreve com U, Buleiros. O porquê é o porquê dela. O português diz assim, né? Por quê? Porque. E ela escreve dessa mesma forma. É muito engraçado ver o escrito da Lúcia. É curioso de ver a simplicidade dela. Não foi alguém que quis contar uma história com E. Ela contou de verdade a história que ela viveu. Ela simplesmente narrou aquilo que aconteceu com a memória privilegiada que ela tinha de lembrar pequenos detalhes e agraciou a gente com esse texto. E tinha ocasiões que ela escrevia assim: o que estou para aqui a dizer? Acho que devo meter esse escrito no fogão, no lixo, queimar. Então, é interessante, né? Se tiver oportunidade de ler, é bacana. Mas, então, eu estou fazendo essa introdução toda para dizer, né, que a fonte sobre Fátima principal é o livro Memórias de Fátima. E agora a gente entra um pouquinho nas aparições. Não sei se todos sabem, mas antes das aparições marianas, em 1917, de maio a outubro, apareceu o anjo, em 1916, um ano antes. O anjo apareceu como uma preparação para as aparições que viriam no ano seguinte. A respeito de Fátima, quando eles falam, eles dizem haver esses ciclos das aparições, que são o ciclo angélico, que são as aparições do anjo, no ano de 1916. Depois há o ciclo que eles chamam do ciclo mariano, mais até a 7ª aparição, que são os ciclos das aparições de Nossa Senhora, e depois Nossa Senhora apareceu outra vez a Lúcia já mais tarde, que é o ciclo Corde Mariano, onde ela fala da devoção ao Imaculado Coração. Então, são 3 ciclos, não é? E geralmente, quando fala-se das memórias de Fátima, concentra-se no ciclo mariano, que são as aparições de maio a outubro. Mas, antes disso, tem o ciclo angélico. Então, a primeira aparição do anjo, bom, aqui vale lembrar que, penso que é uma história já conhecida por todos, mas eles eram pastores de ovelhas, né? Embora crianças, andavam pastoreando as ovelhas. E sabe como eles rezavam o terço? Eles eram de uma família católica, piedosa. E humilde. Então, e humilde. Na família deles era comum rezar o terço, a mãe da Lúcia dava catequese para eles, para as crianças todas. A Lúcia era uma menina muito querida pela vizinhança toda, a casa deles era sempre cheia. Mas quando eles iam rezar o terço, que eles estavam pastoreando as ovelhas, porque eles queriam brincar, eram crianças extremamente normais, como todas,
Eles tinham pressa, né, de rezar para poder brincar. E eles rezavam Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Era assim que eles passavam. Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Passavam a oração Aí direto. na hora do Pai Nosso era só Pai Nosso, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Era a forma deles rezarem rapidinho o terço para poder ter brincar. tempo de brincar. E aí se deu, no meio desse contexto de pastorear as ovelhas, no meio daquele campo, ao lado das ovelhas, se deu a primeira aparição do anjo. O anjo apareceu num lugar que ali próximos, eram terras ali próximas do local onde eles moravam, onde eles estavam com as ovelhas da família, e o anjo apareceu para eles e disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E então ensinou a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Que é uma oração que a gente costuma rezar bastante, né? Então vem daqui, foi da primeira aparição do anjo em 1916. E depois de repetir isso 3 vezes, que ele repetiu essa oração 3 vezes, como a gente aprendeu, ele disse assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. Então aqui já tem esse primeiro dado, antes até das aparições de Nossa Senhora, esse dado de Fátima, a oração, e que o céu está atento, Deus está atento, Nossa Senhora está atenta às nossas orações. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Tem até uma música bonita, né, que a Eliana Ribeiro tem com essa letra: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, né? Então essa oração foi ensinada pelo próprio anjo. E a Lúcia conta nas aparições que quando o anjo apareceu, eles eram envolvidos por uma atmosfera espiritual tão grande que eles se sentiam aniquilados, exaustos, sem força. Ela conta que eles se ajoelharam e rezaram essa oração e repetiam, e repetiam, e repetiam, e repetiam, e repetiam, e sentiam um aniquilamento das forças. Tamanha era a presença do sobrenatural. Essas aparições dos anjos aconteceram no decorrer do ano de 1916. Então, na primeira, pede oração, e na segunda... A segunda aparição já foi no quintal da casa da Lúcia, num lugar chamado Poço do Arneiro. Era um poço, quem visita Fátima tem lá a casa da Lúcia, e você vai assim por trás mesmo da casa, no quintal, vai se descendo, hoje é um caminhozinho feito, se desce e tem um poço lá de onde eles buscavam a água, é o Poço do Arneiro. E eles costumavam, a Lúcia narra isso aqui nas memórias dela, que eles costumavam ir brincar, porque a determinado momento eles eram muito amigos. A Lúcia era muito amiga dos 2 irmãos Francisco, que eram primos dela, Francisco e a Jacinta. E eles às vezes queriam brincar sozinhos, não queriam brincar com as outras crianças. Então esse local da segunda aparição do anjo é um local em que ela fala que eles iam muitas vezes para brincar, porque eles queriam estar entre eles, e lá faziam as brincadeirinhas que eles gostavam lá, dos botões. Até ela conta uma coisa engraçada numa das memórias, que às vezes a mãe dela chamava para o almoço, ou chamava para alguma coisa, e ela estava sem os botões da roupa, porque a brincadeira envolvia de tirar os botões e dar, e ela perdia sempre para a Jacinta, que ela disse que a Jacinta era esperta, e apesar de ser mais nova, e ela depois a mãe chamava e ela estava sem os botões, queria os botões, e a Jacinta dizia que não ia dar, porque ia usar aqueles botões na próxima brincadeira. Então ela conta coisas curiosas, como a Luciane disse, ela tem esse humor ali no que ela escreve. Mas na segunda aparição do anjo, o anjo então pergunta para eles: o que fazeis? Orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E aí eles perguntam, né? Mas a gente vai se sacrificar como? A gente está falando de crianças de 10 anos, dos 7, do Francisco mais novo, a Lúcia, a maiorzinha dos 10 anos. Mas a gente vai se sacrificar como? De tudo que puderdes, foi a resposta do anjo. De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados, com que ele, nosso Senhor, é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal, e o anjo se revela como o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Então vejam, na primeira aparição do anjo, ele pediu a oração. Na segunda aparição do anjo, ele pediu o sacrifício. Também sempre dentro desse contexto da mensagem de Fátima. E anuncia que precisava ser feito sacrifício pela conversão dos pecadores e para que se atraísse para Portugal e para a pátria deles a paz.
E a gente não pode esquecer que a gente estava vivendo a Primeira Guerra, que foi de 14 a 17, de 1914 a 1917. Então, em 1916, eles estavam exatamente no meio da Primeira Guerra, né? Portugal não entrou na Segunda Guerra depois disso, né? Então, é interessante observar, né? O anjo pede para aquelas crianças sacrificar de tudo o que puder. Imagina, hoje, para a gente pensar nisso, a gente tem uma repugnância ao sacrifício, não tem? A gente tem uma repugnância ao sofrimento, não é mesmo? A gente gosta quando tem os likes, né? Agora, quando fala de sofrimento e sacrifício, parece uma coisa assim, insuportável. E o anjo dizia do sacrifício para aquelas crianças, né? E aceitar o sofrimento. Não é preciso buscar o sacrifício, né? Tudo que vos acontecer, ofereçam a Deus. E aqui está um ensinamento para a gente. Como é que a gente vai oferecer os nossos sacrifícios, as nossas penitências a Deus? Claro, quem sente-se inspirado a isso, pode buscar o sacrifício. Mas, se a gente puder se sacrificar de tudo que nos acontece, a gente agrada ao coração de nosso Senhor. Eles faziam essas duas coisas, né? A gente ainda vai ter oportunidade de falar mais disso adiante, mas, por exemplo, às vezes eles não queriam comer alguma coisa e comiam por sacrifício, ou às vezes eles queriam comer, mas não comiam por sacrifício, né? E também a questão de aceitar o sofrimento que acontecia com eles. Na terceira aparição do anjo, ainda em 1916, é quando ele ensina, então, a oração. Ele trouxe na mão um cálice e sobre a outra hóstia, vou ler que é melhor, né? Trazendo na mão um cálice e sobre ele a hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue, deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se por terra e repetiu a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois o anjo se levantou, tomou na mão a hóstia e o cálice, e deu a hóstia a Lúcia, e deu de beber do cálice a Jacinta e ao Francisco. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai seus crimes, consolai o vosso Deus. Depois, ele se prostrou novamente e repetiu mais uma vez a oração. Então, o que é interessante a gente destacar desse ciclo angélico? Antes de Nossa Senhora aparecer, Nosso Senhor enviou um anjo para prepará-los. De maneira que, em 1917, em maio, quando acontece a primeira aparição de Nossa Senhora, eles já estavam atentos à oração, ao sacrifício, porque o anjo já os tinha alertado antes, certo? E aí... Chegamos em maio. Que acontece... 1917, que acontece a primeira aparição de Nossa Senhora. Eles estavam ali brincando como de costume. A Lúcia até comenta que talvez tinham rezado o terço daquela forma, só Ave Maria, Pai Nosso, daquele jeito. Aqui eles já estavam na Cova da Iria, que era um lugar mais um pouquinho afastado, eram terras lá da família, mas era mais afastado do lugar onde eles moravam, que é hoje onde está o Santuário de Fátima, a Cova da Iria. Nossa Senhora então aparece e diz: Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos. No dia 13, a esta mesma hora, depois eu direi quem sou e quem eu quero. Isso. Pode seguir. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta também, porque eles perguntaram: eu vou para o céu? Aí a Nossa Senhora respondeu para a Lúcia, que era ela que falava: sim, vais. E a Jacinta também. Aí ela perguntou: e o Francisco? Também, mas esse aí tem que rezar muitos terços. E a Nossa Senhora disse isso. E perguntou para eles: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser vos enviar, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E a resposta deles foi sim, sim, queremos. Crianças de no máximo 10 anos, quero me sacrificar pelos pecadores e para reparar nosso Senhor. Então a Nossa Senhora diz: e depois ter que sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E passado então esses primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. De novo, eles estavam em guerra, né? Então imagina
Hoje a gente vê esses rumores e a guerra do que está acontecendo lá na Europa. Imagina eles vivendo tudo aquilo na grande guerra que estava na primeira, né? E eu acho muito interessante essa primeira aparição de Maio, né? Porque Nossa Senhora aparece, eles veem a luz, eles narram a beleza de Nossa Senhora, né? Lúcia diz que é uma senhora mais brilhante que o sol. Ai, que é tão bonita essa senhora. E a Jacinta falava, mas ela é tão bonita, né? Tanto que eles combinaram entre eles de não contar que eles tinham visto Nossa Senhora, porque ia ser um barulho, né? Então eles combinaram, não vamos contar, vamos manter segredo, mas a Jacinta não se aguentou. Ela chegou em casa correndo e falou, mãe, vimos Nossa Senhora, é uma senhora tão bonita. Ela ficava impressionada com a beleza de Nossa Senhora. Então imagina, essa senhora que vem do céu e é tão bela, mais brilhante do que o sol, pergunta, podia perguntar uma coisa mais fácil, né? Mas olha o que ela pergunta: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar? E depois eles respondem que sim, e ela diz, pois, e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o consolo. Então aqui de novo essa dimensão do sofrimento. É uma... Acolher o sofrimento e oferecer na nossa vida cristã. Exatamente, porque o sofrimento faz parte da vida cristã, não é mesmo? É a cruz. E ninguém está livre dele, né? Não existe cristianismo sem cruz, né? Então, por mais que a gente às vezes queira buscar o fácil, o agradável. Fácil, agradável, é claro, as bênçãos, sim, tem bênçãos, tem curas, tem milagres, tem isso tudo, mas a gente não pode esquecer a dimensão do sofrimento, que é uma característica muito importante da mensagem de Fátima. Então, Nossa Senhora apareceu a 13 de maio, vai ser o dia de amanhã, as comemorações começam hoje lá para se lembrar disso. Depois, no mês seguinte, os pastorinhos voltaram lá, e a Nossa Senhora, como prometido, apareceu então a segunda vez, a 13 de junho. E disse... Deixa eu só falar uma coisinha. Aí eles já não estavam sozinhos. Pois. Porque lembra que a Jacinta abriu a boquinha e falou? Aí era imagina a vizinhança. Viram Nossa Senhora? Como assim? Aí muitos não acreditavam, nem a mãe da Lúcia não acreditava. E aí era, coitada, ela sofreu demais, ela era perseguida. A mãe dela falava, eu nunca ensinei filho meu a mentir. E a mãe dela era uma mulher muito íntegra, muito justa, que detestava a mentira. Inclusive ela conta isso nas memórias, que a mãe tinha um desgosto e dizia isso para ela, que estava desgostosa da filha mais nova, porque a vida inteira lutou para dizer a verdade, dizia a verdade a mãe dela, ela conta. Inclusive, quando era contra ela própria, ela fazia questão de dizer a verdade, e eles aprendiam isso na família, e a mãe tinha o desgosto de ver a filha, porque ela achava que a filha estava mentindo. E a Lúcia conta o quanto ela sofria com isso, porque imagina uma criança de 10 anos... olhando para o pai e vendo a desaprovação. Eu estou pensando que eu tenho um filho de 11 hoje e um outro de 7. E quando a gente desaprova alguma atitude deles, é notório, é no rostinho, na face, no olhar deles, a tristeza que eles ficam. Então imagina essa repetição. Você está mentindo, menino, eu não acredito em você, olha o que você está fazendo a tanta gente. Ai, meu Deus do céu, que eu sempre ensinei meus filhos a falarem a verdade e agora está a enganar tanta gente. Pá, isso não dá certo. Então a mãe dela fazia isso e a Lúcia sofria muito. E ela dizia que era o que mais custava para ela. O que mais custava era o desprezo que ela sofria em casa. Então, como a Jacinta falou, na aparição de junho, já tinha ali umas pessoas com eles, de 50 a 60 pessoas. Umas porque acreditavam, outras porque duvidavam, curiosas, por curiosidade, mas, de qualquer forma, tinha lá de 50 a 60 pessoas. E Nossa Senhora, então, a 13 de junho, diz: quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço e que aprendais a ler. Aí eles pedem, então, a cura de um doente. Lúcia, com essas pessoas que já estavam lá, então, se você viu Nossa Senhora, peça a cura do doente. A Lúcia pede e a Nossa Senhora responde: se ele se converter, curar-se-á durante o ano. E a Lúcia continua: queria pedir-lhe para nos levar para o céu. E aí a Nossa Senhora diz: sim, a Jacinta e o Francisco eu os levo em breve, mas tu, Lúcia, ficas cá por mais um tempo. Os 98 anos que a Lu falou. 97. Mas tu, Lúcia, ficas cá por mais um tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E a Lúcia então se entristeceu muito, eles eram muito parceiros, né? Os primos e ela. Falou: aí eu fico cá sozinha, Nossa Senhora. Perguntei com muita pena: não, filha, e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei.
o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. E aqui está o que pessoalmente me marca mais na mensagem de Fátima. E eu fico, tu sofres muito? Há muito que sofrer, há muito que entregar, há muita humilhação que a gente tem que passar, mas nós não estamos sozinhos. Diz o Papa na canonização, né, do Francisco e da Jacinta, temos mãe. Temos mãe. Temos mãe. Não ficamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Temos mãe, Nossa Senhora nos conduzirá até Deus. Então, essa promessa de junho, que Nossa Senhora fez na aparição de junho, é um dos aspectos mais conhecidos da mensagem de Fátima, né? Essa frase, que é uma promessa, o meu imaculado coração será o teu refúgio, o caminho que conduz a Deus. Por um lado é refúgio, nós podemos contar com Nossa Senhora, nós temos mãe. Então, aqueles dramas que a gente vive no dia a dia, por menor que seja, nós temos Nossa Senhora como refúgio, né? Tem coisas que você não sabe o que fazer, tem coisas que eu não sei o que fazer. Se tem uma coisa que eu aprendi em Fátima é isso. Tem coisas que eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer diante de determinadas Entregar situações. a Nossa Senhora. Entrego a Nossa Senhora, rezo ali um terço, Nossa Senhora toma. E Nossa Senhora toma, porque ela disse que ela é o nosso refúgio. Mas promessa, não só né? isso, ela é o caminho que conduz a Deus. Lembra que a gente falava no início da centralidade de Deus? Ela não leva para ela não pega para ela leva para Deus, ela aponta o caminho para Deus. Então, ela é um caminho seguro que nos leva a Deus. Então, essa foi a aparição de junho. É claro que a gente está resumindo, né? Eu queria ler com vocês o livro inteirinho aqui, sentar e ler o livro inteiro, mas não mais dá. detalhes, né? Então, o tempo é curto, mas a gente vai entrar agora na aparição de julho, que é a aparição do segredo. Em julho, então, Nossa Senhora revela o segredo, o tão famoso segredo de Fátima, nas suas 3 partes. Quero que venham aqui, no dia 13 do mês que vem, e continuem a rezar o texto todos os dias em honra da Nossa Senhora do Rosário. E aí... Desculpa. Não, desculpa eu. É que assim, né, gente? De 2 é aquela situação, né? É que como é grande, eu acho que agora convém Vamos reduzir, que a gente não leia... Então, pronto. Nossa Senhora, então, na aparição de julho, a 13 de julho, revela o segredo. Eles têm a visão do inferno, é a primeira parte do segredo. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar as almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, a promessa, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. A guerra vai acabar, e de fato, acabou no ano seguinte. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à igreja. Essa aparição de julho, em que Nossa Senhora revela o chamado e o famoso segredo de Fátima, é a aparição maior, com mais conteúdo, né? Conteúdo estudado ao longo dos anos por padres, estudiosos, teólogos. E, de maneira resumida, é um segredo só em 3 partes, né? Não são 3 segredos, é um segredo dividido em 3 partes. A primeira parte refere-se à visão do inferno. Eles viram o inferno, Nossa Senhora mostrou para eles por um instante o inferno. E eles ficaram apavorados com aquela visão. A Jacinta repetia sempre, ai meu Deus, coitadinhas daquelas almas, ai meu Deus, aquelas almas estão tanto a sofrer, vamos nos sacrificar pelos pecadores, porque ela não queria que ninguém fosse para o inferno. Tamanho era o pavor daquela visão. Mas por que Nossa Senhora mostrou o inferno para aquelas crianças? Para mostrar como as almas não devem ir para lá, que é a devoção ao Imaculado Coração. Então, para que as almas não vão para esse lugar de tormento, para esse lugar de sofrimento, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A receita está dada. Essa é a segunda parte do segredo. Então, a primeira parte consiste na visão do inferno, a segunda parte consiste na consagração ao Coração Imaculado de Maria, que é um meio de evitar que as almas vão para o inferno. Essas 2 partes já haviam sido divulgadas. A terceira parte, que só foi divulgada no ano 2000, também é uma visão profética, né? O segredo é uma visão profética. Não é uma visão profética no sentido de prever o futuro, de que aqueles acontecimentos vão ser tal e qual ela viu, daquela forminha, como se fosse uma fotografia. Não se trata disso. O profético se trata, na verdade, de atualizar a vontade de Deus no hoje,
no tempo presente. Foi quando ela viu o bispo vestido de branco, né, sendo alvejado. Aí essa é a terceira parte do segredo, né, que foi revelado em 2000. Que foi revelado no ano 2000, que na verdade resume o quê? Resume os sofrimentos da igreja naquele século. Então, Lúcia viu, se quiser ler esse... Lúcia viu o anjo apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, dizendo: penitência, penitência, penitência. Há uma pintura muito bonita, um retrato dessa parte do segredo. E vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante como se veem as pessoas num espelho, quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas a subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estavam a grande cruz de troncos toscos, com o qual como se fora de sobreiro com casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros os bispos, sacerdotes e religiosos e várias pessoas seculares. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em mão, e neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, sobre essa visão, a gente teria até muito a dizer, não é? Como eu disse, assim, estudiosos ao longo do século. Mas está aqui uma coisa que Nossa Senhora... Por que demorou tanto a ser revelado? A própria Nossa Senhora dizia: isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, pode dizê-lo, porque o Francisco não ouvia Nossa Senhora. Ele via, mas não ouvia. Mas, de forma resumida, o significado dessa visão é o sofrimento da igreja naquele século, culminando com o atentado ao Santo Padre. Por isso que quando João Paulo II sofreu o atentado, ele pediu para ver o segredo. E ele se identificou com esse bispo vestido de branco, que seria morto. Então ele diz sobre esse atentado, ele mesmo diz sobre esse atentado: uma mão materna desviou a bala mortífera, e o Papa, que estava no limiar da morte, né, foi salvo ali por Nossa Senhora. Ele atribui ele não ter morrido naquele atentado à mão materna de Nossa Senhora, e ele se reconhece nessa terceira parte do segredo, né? E o que é interessante também destacar aqui, que não há, e o Papa, o Bento XVI fala isso também naquele comentário teológico, não há um destino imutável. Por quê? Entra aí a liberdade do homem, né? Entra a liberdade da nossa ação. Então, a devoção ao Imaculado Coração, acho importante colocar isso aqui agora, ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão mística e ela tem uma dimensão profética. A mística a gente pode relacionar com o que Nossa Senhora diz: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que leva a Deus, a intimidade com Deus, a dimensão mística. E a profética, quando ela fala: se atenderem os meus pedidos. Olha, a frase começa com o se. Se atenderem, porque olha, se não atenderem, humana, né? É se atenderem. Então você pode e eu posso atender ou não atender. Então aí entra a liberdade humana. E isso é a dimensão profética, né? Que eu dizia antes, é atualizar a vontade de Deus para o tempo presente. Então, ter devoção ao Imaculado Coração de Maria, quem é devoto ao Imaculado Coração de Maria, todos nós somos chamados a crescer na intimidade com Deus, mas também agir no nosso dia a dia com responsabilidade, porque cada um de nós tem a responsabilidade também nesse mundo. Entende? Só para a gente finalizar as últimas aparições, que nosso tempo já vai muito curto. Então, a gente chega então na aparição de agosto. Na aparição de agosto, Nossa Senhora pediu que eles continuassem a rezar sempre o texto. Ela sempre pedia que eles se lembrassem disso. E é a dica para a gente: rezar o Santo Terço todos os dias. E Nossa Senhora dizia: rezai muito e fazei sacrifício por todos os pecadores, que vão muitas almas para o inferno, e por eles não há quem se sacrifique. Então, também lembrar de rezar pelas almas, né, que se perdem. Em setembro, na aparição de setembro, Nossa Senhora pede outra vez, começa pedindo que não deixem de rezar o terço,
e eles levam alguns pedidos de cura de doentes. E Nossa Senhora diz: a alguns curarei, a outros não. Então vejam, recorrer a Nossa Senhora, recorrer a Deus no fundo, né? A Deus através de Nossa Senhora, não é que há um milagre. Então, se eu rezar o texto todos os dias, nenhum mal vai me abater, há aqui um escudo que vai me proteger. Não é isso. Nosso Senhor sabe que sofrimentos Ele quer dar a cada um. Então, isso é o que fica marcado em setembro. A alguns curarei, a outros não. Só Deus sabe os desígnios que Ele tem para a vida de cada um de nós. A nós cabe rezar, nos entregar e nos sacrificar no que for possível. Interessante que, a esse respeito, uma vez eu entrevistava o responsável do serviço de saúde ali no santuário, que eles têm um posto de saúde, e ele dizia que o impressionava muito quando as pessoas diziam assim: eu não vim pedir a cura. Isso. E ele dizia: uai, não veio pedir a cura? Então, o que veio pedir? E as pessoas diziam: eu vim pedir força para suportar o sofrimento e conseguir oferecer esse sofrimento e que Deus faça com esse sofrimento aquilo que lhe aprouver. Né? Então, isso também é um ensinamento grande para a gente. Não é que a gente não pode pedir a cura, claro, pedir e recebereis, diz a palavra, né? Mas aí, se nós vamos ser atendidos hoje, amanhã, o ano que vem, isso ou não, Deus, isso né? é lá com Deus. Na aparição de setembro, Nossa Senhora avisa também que no mês seguinte fazia um milagre para que as pessoas acreditassem, porque havia muito burbúrio, muita murmuração ali de que aquilo era mentira, que era uma enganação, e Nossa Senhora diz então que em outubro fazia o milagre. E qual foi o milagre, né? Chovia muito em outubro, chovia muito, e aquele boato já tinha se espalhado. Então, se em maio só estavam os 3 pastorinhos, em outubro já tinha para lá umas 70 mil pessoas. Era uma chuva muito forte, barro, as pessoas estavam todas ensopadas, molhadas, e houve a aparição. Nossa Senhora falou com eles. Depois da aparição, eles dizem que o sol bailou em Fátima, né? Então, o sol se movimentava de um lado para o outro, era como se o sol viesse assim e se aproximava das pessoas. Todos que estavam molhados, encharcados, e o solo que estava encharcado, tudo ficou seco. Então, todos viram. E não só em Fátima, também aos arredores de Fátima, é o chamado milagre do sol. Foi noticiado na época. Está nos jornais, né? Nos jornais da época. Então, a partir desse milagre, muitos passaram a acreditar, porque até então muitos não acreditavam. E é interessante que lá em Fátima, teve um dos padres que eu tive a oportunidade de entrevistar, e ele dizia que o pai dele tinha estado no milagre do sol. E que ele se lembra do pai dele contando de como as pessoas na época ficaram tão apavoradas, porque elas acharam que o mundo ia acabar. Então, muitas começavam a se confessar em voz alta. Contar os seus pecados. Contar os seus pecados em voz alta. Meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. E se ajoelhavam no chão, porque elas achavam que o mundo ia acabar. Então, esse foi o milagre que Nossa Senhora fez para que todos acreditassem. E Nossa Senhora faz o último pedido, então, de que não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido, né? E assim, acho que a gente não vai conseguir cumprir, por causa do tempo, os ciclos todos. Então, a gente falou do ciclo angélico, falamos então do ciclo mariano, faltava ainda o ciclo corde mariano, que a Luciane pode só resumir, foram aparições mais tardias, né? De forma resumida, esse ciclo corde mariano são aparições porque daí o Francisco e a Jacinta morreram logo, né? E Lúcia foi para o convento. Primeiro ela foi para o convento das Irmãs Doroteias, e já bem depois de décadas é que ela foi mudar para o Carmelo, em Coimbra, foi ser carmelita. Mas quando ela ainda estava nas Doroteias, na Espanha, Nossa Senhora apareceu para ela para pedir a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados e a consagração da Rússia, como ela já havia anunciado lá em 1917 que voltaria para pedir. Isso. Então, essas aparições formam esse ciclo corde mariano. Sem contar que depois no Carmelo, em Coimbra, também Lúcia tinha lá algumas visões, né? Mas aí já é a parte em que ela era carmelita. Mas vocês podem pesquisar e essencialmente ler o livro das memórias, né? Mas o que a gente queria era contar um pouco dessa história e contar também, para finalizar, essa nossa percepção. Fátima representa esse carinho de mãe que nos leva a Deus. E quando a gente passa a assumir aquilo, né, a gente já rezava o texto diariamente em casa, mas Fátima foi trazendo isso porque a gente começou a rezar também com os nossos filhos, e várias vezes não só o terço em família, a gente também ia pessoalmente ao santuário rezar o Santo Terço, manter as coisas em silêncio, porque é um silêncio mesmo. Se você fizer um barulho lá, o pessoal te olha assim de lado, é muito silêncio aquilo. E estando em silêncio, a gente se encontra conosco mesmo.
E rezando ali o texto, meditando os mistérios da paixão de Jesus, né? Os mistérios da vida de Jesus, a gente vai se encontrando conosco mesmo naquele silêncio e passa a oferecer e chega nesse estágio que a gente não sabe mais o que fazer. Por onde eu vou servir a Deus? Por onde eu vou seguir? Qual é a vontade de Deus a meu respeito? Qual é a vontade de Deus a respeito dessa ou daquela situação? E a gente então entrega tudo isso a Nossa Senhora, e Nossa Senhora se encaminha na vida, nos caminhos da vida, e nos levando para mais perto da vontade de Deus. O tempo passou mais rápido do que eu imaginava, né? Gostaria. E que gostaria. Mas, enfim, a oração do terço foi o pedido mais feito. Em todas as aparições ela pediu isso. Oração do terço. Sacrifício, penitência e conversão. Para concluir, um dos estudiosos lá de Fátima também, um teólogo que eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes, ele dizia assim: Fátima não traz coisa nova, Fátima traz a boa nova. A boa nova que é Cristo, né? Embora tenha alguns aspectos novos, mas não é traz o Evangelho. O Evangelho. Essencialmente o Evangelho. Essencialmente o Evangelho. E é para aí que, com a graça de Nossa Senhora, a gente deve caminhar, porque ela é o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a Deus. Até Deus. Amém. Ouvindo meus irmãos falarem sobre Fátima, me deu uma saudade de Fátima. Nossa Senhora. E realmente foi tudo isso que eles trouxeram para nós, né? A mensagem de Fátima nos leva a uma conversão, a uma mudança de vida, a oferecer verdadeiramente os nossos sofrimentos em reparação pelos pecados da humanidade e os nossos pecados também. Vamos ficar em pé, vamos cantar a Virgem Maria nessa manhã. Daqui a pouquinho Jesus vai estar conosco, mas vamos entrando nesse clima, né? Hoje dia 12, amanhã dia 13, mas já estamos em festa, já estamos comemorando o dia de Nossa Senhora de Fátima. A 13 de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Olhando para Nossa Senhora, 13 de maio, a 13 de maio na cova da Iria.